Miami foi cancelada só por sua causa, mano. Meu irmão riu lá da primeira classe. Eu tinha pago $3.700 pelo Airbnb. No dia seguinte, eles zeraram meu cartão e minha mãe deixou um voicemail, para de dramatizar. Isso é urgente. Eu enviei um presente sarcástico. Depois fiz apenas uma ligação. Quando eles chegaram em casa, um cartaz de vendido esperava no jardim. Meu nome é Daniel Ortiz. Tenho 31 anos, sou o filho mais velho, o solucionador de problemas padrão da família, o consertador silencioso. Trabalho com operações em uma startup de logística, o que basicamente significa que sou o cara que garante que as caixas se movam, que as pessoas parem de brigar e que o Slack funcione. Moro em um apartamento pequeno acima de uma lavanderia, tomo café de lanchonete e mantenho planilhas para tudo, porque números não mentem como pessoas. Fui o primeiro da minha família a se formar na faculdade. Também fui eu quem comprou a casa onde minha mãe mora. Não aplauda. Não fiz isso por nobreza. Fiz porque sou trouxa, tenho bom crédito e um ponto fraco por uma mulher que me chama de Denito quando precisa de algo, e dramática quando eu peço respeito básico. Meu irmão mais novo, Evan, tem 27 anos. Carismático, barulhento. É o tipo de cara que fala networking como se fosse uma personalidade. Sempre foi o favorito da mamãe. Um espírito livre, segundo ela, quando ele gasta o dinheiro do aluguel em sapatos. Quando eu esqueço de ligar no domingo, ela suspira como se eu tivesse chutado um filhote de cachorro. 3 fatos sobre mim. Guardo recibos e envelopes etiquetados. Uma vez paguei uma fatura de cartão de crédito de $9.800 que minha mãe jurava ser um erro, e eu acredito quando as pessoas dizem obrigado. Supostamente, seria uma viagem para resetar a família em Miami, praia, comida, sem brigas. Reservei o Airbnb. Comi os $3.700 como um filho mais velho responsável, porque, segundo eles, cada um enviaria sua parte depois do pagamento. Até criei um Google Doc com atividades para que ninguém pudesse dizer que eu não planejei para todos. Eu imaginava nós rindo sobre empanadas, lembrando de como era amar uns aos outros. Na manhã do voo, eu estava no portão D14 com um travesseiro de pescoço e um otimismo que eu devia ter deixado em casa. Meu celular vibrou. O nome de Eva apareceu na tela. Foto dele fazendo aquele gesto idiota com 2 dedos. Ele nem disse oi. Miami foi cancelada só por sua causa, mano. Ele riu. Eu podia ouvir tilintar de copos e sinos ao fundo. Vamos te tirar. Primeira classe não comporta 3. Mamãe diz que você vai entender. Silêncio do meu lado. Só a mala girando da mulher ao meu lado e o agente do portão falando algo sobre Zona 1. Me levantei e fui até a grande janela, onde os aviões pareciam pequenos e razoáveis. O que você fez, Eva? Relaxa. Tinha uma oferta no balcão. Upgrade de última hora para 2. Aceitamos, mas tem uma espera. Super chato. Enfim, não fica bolado. Você pega um voo mais tarde. Tem lista de stand-by. Eu paguei pelo Airbnb, eu disse, como um idiota que achava que fatos importam. Ele riu de novo. Mais baixo, dessa vez. E você reservou com sua conta, então pode cuidar do check-in quando chegar. Todo mundo sai ganhando. Eu os imaginei, Evan sorrindo, mamãe acenando, os dois me mandando embora como se eu fosse um garçom que já tinham dado gorjeta. Meu peito ficou apertado daquele jeito antigo e familiar. Coloca a mamãe na linha, eu disse. Ocupa com selfies antes do embarque, ele respondeu. Depois a voz dele ficou arrogante, melosa. Não faz disso um drama, Dan. Você sempre é tão intenso. Só seja flexível, pelo menos uma vez. Um último chamado para o embarque engoliu suas palavras. A fila zumbia. Então a voz da minha mãe cortou, clara e irritada. Daniel, por favor, não seja dramático. Já estamos na ponte de embarque. Você lembrou do protetor solar? Lembre-se que você queima. O tom dela dizia que eu tinha 5 anos. O tamanho dela dizia que eu era um problema. Você está falando sério agora? Evan se ofereceu para pagar uma experiência melhor. Por que eu ia discutir? Você conhece seu irmão.
Ele tem oportunidades. Precisamos apoiá-lo deixando eu ir. Não faça sua família se sentir culpada. Ela cortou tão rápido que pude ver o revirar de olhos. Se você perder esse, pega amanhã. Não é nada demais. Um agente do portão acenou. Você podia ouvir isso na voz dela. Tenho que ir, te amo. Clique. A ligação morreu. A janela à minha frente refletia uma versão de mim que eu não reconhecia. Mandíbula tensa, mãos segurando um cartão de embarque amassado. Eu olhava para o avião, avançando lentamente para a pista, e pensei, claro que eles fizeram isso. Coloquei o celular no colo. Peguei de novo. Digitei 3 mensagens diferentes no grupo da família e apaguei todas. Minhas mãos tremiam. Engoli aquilo, como sempre faço. Atrás de mim, uma criança perguntou ao pai se Miami tinha golfinhos. O pai respondeu gentilmente. A criança sorriu como se o mundo fosse um lugar fácil. Meu celular vibrou novamente. Não era uma ligação desta vez, mas um aviso no grupo da família. Uma foto de Eva. Champanhe na primeira classe. Uma selfie borrada dele com a mãe. A legenda, exibindo abundância. Daniel, traz café cubano pra gente amanhã. Fechei os olhos. Algo quente subiu pela minha garganta. Cada parte de mim queria gritar. Em vez disso, sentei e abri o aplicativo de notas. Digitei uma linha. Lembre-se deste sentimento. Eu ainda não sabia, mas aquele foi o momento em que a história começou a mudar. Não quando eles embarcaram. Nem quando postaram fotos. Ali, com minha bagagem de mão barata e o estômago cheio de raiva silenciosa. Escolhi o fio que finalmente ia puxar. Se você quer entender por que isso não era apenas sobre um voo, precisa conhecer o registro que eu já mantinha. Crescendo, dinheiro era um rumor em nossa casa. Sempre tivemos o suficiente, contanto que eu trabalhasse nos finais de semana e Evan tivesse hobbies que a mãe pudesse exibir. Comprei minhas próprias chuteiras no 9º ano. Evan ganhou uma bateria por criatividade. Quando eu perguntava sobre justiça, mamãe dizia: não transforme tudo em questão de dinheiro. Na faculdade, eu comia pasta de amendoim à meia-noite e aprendi a esticar arroz de 6 formas. Evan vinha 2 vezes por semestre e saía com meu moletom e meu dinheiro do mercado. Ele é só uma criança. Ele tinha 20 anos. Eu, 22. Aparentemente, a vida adulta era uma escala móvel. Depois da formatura, meu pai se foi. Uma mala, uma atualização no Facebook, um novo capítulo. Ele mandou uma mensagem: cuide da sua mãe. Sem cheque, sem plano, apenas uma frase. As contas começaram a chegar em pilhas. Juros atrasados floresciam como mofo. A casa, a pequena amarela na vila, com a varanda descascando, estava no nome da mamãe, mas a taxa do financiamento era uma piada que só o banco achava engraçada. Ela me ligou chorando, com a palavra execução escapando aos solavancos da voz. Eu tinha 24 anos, um emprego novo e mais esperança do que senso. Voltei para casa por 1 ano. Fiz planilhas. Liguei para credores. Aprendi que fingir estar calmo é 60% da vida adulta. Um corretor disse que poderíamos refinanciar se alguém com crédito melhor coassinasse. Eu fiz. Assinei e senti o alfinete cravar no meu dedo. Salvamos a casa. Mamãe me abraçou e disse: você é minha rocha. Soou como amor. Também era uma sentença. Pesada. Depois disso, me tornei o contato de emergência para tudo. Daniel, a geladeira quebrou. Daniel, o carro precisa de pneus. Daniel, o dentista disse que precisa de coroas. Recibo após recibo após recibo. Eu não estava nadando em dinheiro. Apenas o organizava. Eu dizia sim porque acreditava no mito. Se mantivéssemos o teto sobre nós, eventualmente todos nos sentiríamos seguros. Se nos sentíssemos seguros, talvez fossemos gentis. Eva me chamava de o banco do Big Brother. Rindo, aparecia com tênis novos, batia no meu ombro e dizia: sabe, eu te pago quando o app bombar. Ele nunca criou o app.
Ele criou desculpas. Quando eu tentava impor limites, mamãe chorava. Você não pode punir sua família por não ser tão sortudo. Ela se referia a Evan. Ele era talentoso. Estava se descobrindo. Também pegava meu cartão de débito só para fazer compras e devolvia com uma cobrança do Uber às 2 da manhã. Houve humilhações silenciosas. O Natal em que mamãe embrulhou um suéter de Evan e sussurrou, eu comprei, mas ele escolheu a cor. O aniversário em que Evan brindou a minha responsabilidade excessiva e todo mundo riu como se isso fosse encantador. Namorei Lena por 2 anos. Ela terminou comigo numa terça-feira, ao lado de uma pia cheia de potes de preparo de refeições. Eu te amo, ela disse. Mas não estou tentando construir uma vida com um comitê. Ela conheceu minha família. Ela se referia à regra não dita de que se mamãe ligasse, saíamos do jantar. Se Eva mandasse mensagem, eu transferia dinheiro. Eu dizia a mim mesmo que ela estava exagerando. Depois fiquei no carro, olhando para o volante por 1 hora, porque sabia que ela não estava exagerando. A casa foi retransferida durante uma das RAFIs. História longa, assinatura curta. Meu nome acabou em primeiro na escritura. Só pela taxa, disse o corretor. Depois a gente arruma. Mamãe disse que nunca arrumamos. Eu paguei o imposto predial porque gostava de não receber cartas de cobrança raivosas. Consertei a varanda porque a madeira podre me deixava nervoso. Troquei as fechaduras uma vez, quando meu pai tentou voltar a morar lá. Mamãe gritou comigo por 2 semanas. Esse é seu pai? Ela não disse, essa é minha hipoteca. Quando Miami surgiu, meu músculo de limites estava morto. Mamãe queria umas férias de verdade. Evan queria conteúdo para o feed dele. Eu queria uma prova de que podíamos ser normais. Vamos dividir tudo, eu disse. Cada um envia a parte até o dia 1º. Claro, disse mamãe. Big Bru, eu te cubro, disse Evan. No dia 1º, minha conta recebeu $0. No dia seguinte, mandei um lembrete. Mamãe respondeu com um parágrafo sobre problemas na folha de pagamento. Evan enviou um emoji de fogo. No 3º dia, paguei os $3.700 completos, porque a taxa de cancelamento era de 50%. Parecia jogar dinheiro em um poço dos desejos e rezar por uma família. Na semana antes da viagem, Evan perguntou se podia pegar meu carro emprestado para segurar um carro alugado. Eles precisam de uma linha de crédito de verdade, disse ele, olhos brilhando de inocência. Sabe, eu não tenho esse tipo de limite. Absolutamente não, eu disse. Minha voz surpreendeu os dois. Ele fez bico. Você está sendo estranho. Pela primeira vez, mantive minha posição. Ele ficou emburrado por 2 dias. Mamãe mandou mensagem, para de implicar com seu irmão. Então, sim, quando eles se colocaram no upgrade e me rebaixaram no portão, não foi aleatório. Foi o desfecho lógico de um longo problema de matemática em que eu sempre era o resto. Fiquei sentado no D14 por um bom tempo, fingindo olhar o painel de partidas. Pessoas se movimentavam, malas cantavam. Eu sentia uma decisão se formar dentro de mim, como uma corrente de ar por uma janela fechada. Então aconteceu uma coisinha que não deveria importar, mas importou. Uma garotinha puxou a manga da mãe e perguntou: Eu tenho um assento? A mãe se abaixou e disse: Claro, você sempre tem um assento. Eu quis aquela frase mais do que quis Miami. Quis uma vida em que eu não fosse um passageiro de stand-by na minha própria família. Não os liguei de novo. Fui para casa. Dormi mal, acordei com luz do sol e algo mais afiado. Determinação, talvez. Fiz café e abri meu aplicativo bancário para garantir que o pagamento automático das contas fosse processado enquanto eu supostamente estaria fora. Foi quando veio o próximo golpe. Os números não pareciam os meus números. O saldo da conta corrente estava menor. Muito menor. Havia cobranças pendentes empilhadas como dominós. $468,92 Lakeshore LLC. $319,50 Oceanside Cabana Rentals. $22,18 Mia VIP Lounge Day Pass X2.
Então, uma nova cobrança piscou enquanto eu observava, $1.080, Skiar Table Minimum. Meu peito ficou gelado. Eu rolei a tela. O cartão usado era o débito reserva vinculado ao Apple Pay. Aquele que Evan tinha adicionado por engano uma vez quando precisava chamar um carro. Achei que tinha removido. Não tinha, ou ele readicionou. De qualquer forma, meu dinheiro agora era o fim de semana deles. O telefone tocou. Mamãe? Eu não atendi. Imediatamente, o telefone tocou de novo, número desconhecido. Depois Evan. Depois mamãe. O toque do correio de voz soou. Apertei play e coloquei no viva voz enquanto olhava para os números piscando, drenando meu aluguel. Daniel, para de dramatizar. Isso é urgente. A voz da mamãe estalou. A doçura falsa se foi. O banco sinalizou seu cartão. E não conseguimos finalizar o pagamento do depósito do barco. Você precisa aprovar. Me liga agora. Não estrague a viagem por estar de bico. Outra mensagem de voz chegou. Evan rindo. Bru, relaxa. Colocamos você na reserva porque seu limite está livre. São só autorizações. Te mando no PayPal depois. Não fica de mau humor. Eu não fiquei com raiva. Algo ficou quieto dentro de mim, como um teatro quando as luzes se apagam antes do show de verdade. Abri o grupo da família. Evan tinha postado um bumerangue de bolhas de champanhe. Mamãe digitou abençoada. Havia corações da tia Lily e um sol de alguém que eu mal conhecia. Respondi com um presente sarcástico, um bicho preguiça aplaudindo devagar. Me deu 10 segundos de satisfação mesquinha. Então fiz o que devia ter feito anos atrás. Liguei, não para eles, mas para uma corretora de imóveis. Oi, sou o dono de uma casa unifamiliar na Willow Street, disse, as palavras com gosto estranho e verdadeiro. Estou pronto para colocar à venda hoje. Houve uma pausa. Então a voz calorosa e eficiente que as pessoas usam quando a comissão é real. Podemos ter um fotógrafo às 15 horas e um cartaz às 17 horas. Tem certeza do preço? Tenho certeza de vender, eu disse. Há outros tomadores de decisão? Só eu. As próximas horas foram um borrão de assinaturas e e-mails. DocuSign pagando empilhado. A corretora enviou imóveis comparáveis. Escolhi um valor justo, nem generoso. Encaminhei a ela o pacote da escritura, os recibos de impostos, a última avaliação. Peguei minhas próprias chaves reservas da gaveta onde guardava baterias. Mandei mensagem para nosso vizinho, Sr. Patel, haverá pessoas na casa hoje. Por favor, não se assuste. Ele respondeu com um joinha e sobre a hora, que decidi interpretar como apoio. Ao meio-dia, liguei para a linha de fraude do meu banco. Preciso remover um dispositivo da minha carteira digital e bloquear todas as autorizações de Miami. O atendente disse a frase mágica: a gente resolve para você. Reverteram as cobranças pendentes e congelaram o cartão, depois enviaram um novo rapidamente para o meu apartamento. Mudei senhas. Transferi as contas de utilidades para meu e-mail pessoal. Passei o débito automático da hipoteca para uma conta separada que só eu controlava. Às 14 horas, a corretora enviou uma foto de um poste branco cravado na nossa grama frágil. O cavalete vermelho de à venda ainda não estava erguido. O cartaz vazio balançava na brisa como um segredo. Às 15 horas, 2 homens de polo e uma mulher com prancheta se encontraram na varanda. Pode abrir as persianas? Disse o fotógrafo. Eu percorria cômodos que cheiravam a limpador de limão e antigas discussões. Os bibelos da mamãe brilhavam à luz do sol da tarde. Os tênis de Evan, 3 pares, estavam jogados sob o banco do corredor, como se fossem donos da casa. Peguei uma caixa e comecei a empacotar o que era meu, não por crueldade, mas porque eu estava cansado de deixar pedaços de mim para que outros perdessem. Às 17 horas, o cartaz de à venda já encarava a rua. Às 18 horas, o anúncio estava no ar. Já havia 2 pedidos de visita para a manhã seguinte. O mercado estava aquecido. Minha raiva, mais ainda. Às 19h12, mamãe ligou de novo. Correio de voz número 3. Daniel,
Por que a internet está pedindo novo login? Estamos tentando ver o pôr do sol. Conserta isso. Você sabe que eu não entendo nada de tecnologia. Depois, Evan, para de rir e me traz outro drink. Fiquei olhando para o celular até os olhos doerem. Depois coloquei o aparelho virado para baixo e sentei no escuro, com o ar-condicionado zumbindo como aplausos. Às 21h03, uma mensagem da corretora, oferta à vista pelo preço total. Fechamento em 14 dias. Comprador quer resposta rápida. Assinei. Meu dedo tremeu. Meu coração não. Não era vingança. Não exatamente. Era eu saindo de uma armadilha que construí com boas intenções e limites ruins. Sentiu-se como levantar em um avião lotado e finalmente respirar. Amanhã chegou como se nada tivesse acontecido, exceto que tudo aconteceu. Fiz ovos. Alimentei o gato do vizinho pelo portão, porque ele miava às 8h15 como sempre. Chequei meu e-mail e lá estava, oferta aceita. Próximos passos. O cronograma do Iskru era uma escadinha organizada que eu podia subir para sair daquela situação. Às 10h22, meu celular piscou como uma máquina de pinball. Mamãe, por que tem um cartaz na frente da casa? Evan, numa selfie, boca aberta, apontando para o gramado. Legenda: isso é uma pegadinha? Depois, uma mensagem de voz para a mamãe. Apertei play e coloquei o celular na mesa, como se estivesse dissecando algo perigoso. Daniel, você precisa atender esse telefone agora. Isso é insano. As pessoas estão desacelerando os carros. Nossos vizinhos estão olhando. Você tem ideia de como isso é constrangedor? Remove isso imediatamente. Ora. Ali. Meu. Digitei. A casa está sob contrato. Fechamento em 14 dias. Comecem a empacotar. Ela ligou. Atendi. O que há de errado com você? Gritou antes mesmo de dizer olá. Você não vende uma casa da família sem consultar a família. Você não rouba um membro da família sem consultar a família, eu disse, voz firme. Você usou meu cartão de novo. Não seja dramático, ela retrucou. Íamos te pagar de volta. Quando? Antes ou depois do barco? Antes ou depois da mesa VIP? Mínima? Silêncio. Então o tom mudou. Aquela voz melosa que ela usa quando grita não funcionou. Querido, escuta. Você sabe que eu não entendo nada de sistemas. Evan se ofereceu para cuidar dos upgrades. Ele disse que era só uma autorização. Você exagerou. A voz de Eva estourou pelo alto-falante. Bru, pelo amor de Deus. Você está nos fazendo passar vergonha na frente dos vizinhos. Você fez isso quando postou o vídeo da primeira classe enquanto o cara que pagou pela casa estava sentado no portão? Eu disse. Mamãe engoliu em seco, como se eu tivesse xingado na igreja. Como ousa jogar dinheiro na cara das pessoas? Você sabe que seu irmão trabalha duro. Em quê? Perguntei. Em ângulos. Viu? Você é cruel. Ela sibilou. Sempre foi. Finge ser generoso, mas adora poder. Vender a casa. Quem faz isso? Onde eu vou morar? Vamos resolver isso como adultos, eu disse. Já providenciei a empresa de mudança para sexta-feira que vem. O depósito está reservado por 90 dias por minha conta. Depois disso, você escolhe um aluguel dentro do orçamento que estou disposto a ajudar por 6 meses, ou você e Evan cobrem seus próprios custos. Você acha que pode me impor condições? Ela cuspiu. Sou sua mãe e você é meu filho, não meu banco. Ela tentou outro tom. Você quer sua mãe na rua? Não, eu disse. A palavra saiu firme. Quero que minha mãe pare de me usar como muleta enquanto entrega um megafone para meu irmão. Eva entrou de novo, mais alto. Você está com ciúmes. É só isso. Você odeia que as pessoas gostem de mim. Eu dei risada então, não porque fosse engraçado, mas porque a alternativa era chorar. Evan, não me importa quem gosta de você.
Importa que você me trate como um caixa eletrônico com um capacho anexado. Clique. Eles desligaram. Mensagens de texto tomaram o lugar da ligação. Parágrafos, memes, ameaças, desculpas, mais ameaças. Eu silenciei o grupo. 2 horas depois, a corretora enviou uma mensagem: Open House começa ao meio-dia. Decidi não estar lá. Fui dar uma caminhada. Quando voltei, havia protetores de sapato na varanda e uma pilha de panfletos brilhantes sobre a mesa de entrada que dizia: Charmoso bangalô na Willow Street. Sistemas atualizados. Telhado mais novo. Sistemas atualizados. Esse era eu. Telhado mais novo. Também eu. Charmoso. Se por charmosa você quer dizer sustentada por um filho mais velho cansado. Vizinho pararam com expressões preocupadas. A senhora Alvarez espiou por cima da cerca. Sua mãe está bem? Ela vai se recompor, eu disse, e me surpreendi ao realmente querer dizer isso. Todos vão. Às 17 horas, havia 4 ofertas reserva e uma fila de carros na frente da casa. Às 18 horas, Evan postou uma story dele, sorrindo de lado, com a legenda: House Flippers são parasitas. Não respondi. Encaminhei a story para a corretora como prova de que as visitas deveriam ser acompanhadas. Um membro da família pode tentar atrapalhar, ela anotou como se fosse previsão do tempo. Às 19h30, meu primo Diego ligou. Ele normalmente se mantém fora da massa familiar porque é alérgico a grupos de chat. Cara, disse, sua mãe está enchendo meu telefone. Você está bem? Estou, eu disse. Era verdade de uma forma que me surpreendeu. Bom, porque, respeitosamente, já estava na hora. Ela vem se aproveitando da sua bondade há uma década. Ele fez uma pausa. Precisa de sofá para alguém? O meu está livre. Eu me viro. No domingo de manhã, troquei as fechaduras. Não por medo, mas porque limites sem hardware são apenas desejos. Deixei para a mamãe uma chave em um envelope com uma nota digitada. Devolver até sexta-feira. Por favor, coordene com a empresa de mudança. Código do novo teclado abaixo. Prendi o bilhete na parte interna da porta de tempestade, para que ela visse antes de seus seguidores. Ao meio-dia, meu celular vibrou com um novo alerta. Alerta de fraude do banco. Alguém tentou adicionar meu cartão a uma carteira digital em um dispositivo chamado Evans iPhone. Sorri de forma sombria. Boa tentativa. A segurança bloqueou novamente. Às 20 horas, o telefone tocou com um número que eu não via há anos. Pai. E aí, campeão, disse ele, parece que 2016 foi ontem. Soube da situação. Que situação? Perguntei. Aquela em que sua ex-esposa tentou gastar meu aluguel no Sky Bar ou a que eu me lembrei que a casa está no meu nome? Ele pigarreou. Sua mãe pode ser temperamental, mas vender a casa é extremo. Abandonar sua família foi extremo, eu disse. Isso é matemática. Ele ficou em silêncio, quase gentilmente. Orgulhoso de você, de um jeito estranho. Deveria ter feito isso antes. Eu sei, eu disse. Ele exalou. Se ela me ligar, vou dizer para ouvir você. Ela não vai, eu disse. Mas apreciei o gesto. Um farelo deixado por um homem que já tinha saído da padaria. Segunda-feira foi papelada. Terça-feira, os carregadores inventariavam os móveis que a mamãe insistia serem relíquias de família. Não eram. Quarta-feira, Eva ficou na grama filmando a si mesmo dizendo: fomos pegos de surpresa pela ganância. Os comentários se dividiam entre fãs e pessoas que sabiam fazer contas. Eu não respondi nada disso. Respondi apenas às mensagens que envolviam datas, chaves e caixas. Eu disse não muitas vezes. Parecia aprender uma nova palavra no meu próprio idioma. Enquanto isso, pequenas coisas boas começaram a acontecer nos espaços silenciosos. Minha chefe, Nora, me chamou para seu escritório de vidro. Você esteve mais focado esta semana, disse ela. Eu dormi, eu disse. Ela assentiu. Também estive revisando ajustes de compensação.
Você estava carregando frete pelo qual não foi pago. Isso muda hoje. Ela deslizou um papel para mim. Números que faziam sentido. Respeito em forma de planilha. Engoli em seco. Lena, minha ex, mandou mensagem. Ouvi sobre Miami pelo Diego, ela escreveu. Não os detalhes, só que você finalmente escolheu a si mesmo. Fico feliz por você. Já estava na hora. Obrigada, digitei, depois apaguei acréscimos como sinto sua falta e estou melhor agora. Pessoas não são faturas. Não dá para reenviar e esperar aprovação. Sexta-feira chegou. Os carregadores enchiam as caixas com plástico bolha. Mamãe apareceu uma hora atrasada, usando óculos escuros como armadura. Ela se recusou a me olhar. Conversamos quando você terminar de ser cruel, disse para o ar. Eu terminei de ser conveniente, eu disse, no mesmo volume, sem calor. O depósito está pago até junho. Depois disso, é seu. Meus amigos dizem que você é ingrato, ela disparou como um dardo. Depois de tudo que fiz por você. Mamãe, eu disse, mais suave, o que você fez por mim não exigia que eu fosse menos do que uma pessoa. Por um segundo, o rosto dela tremeluziu. Então ela ergueu o queixo. Evan vai cuidar de mim, anunciou. Olhei para ele. Ele estava no celular editando um vídeo intitulado A Traição de um Filho. A ironia quase me matou na hora. Os carregadores levaram a última caixa. A casa ecoava. Caminhei de cômodo em cômodo, luzes apagadas, me despedindo do gesso e de uma ideia. Na porta, coloquei a chave antiga da mamãe em sua palma. Tranque atrás de você, eu disse. O código do teclado expira à meia-noite. Você não é bem-vindo no Natal, ela cuspiu. Estarei ocupado, eu disse. Saímos. A grama zumbia com o filho tardio. O cavalete de vendido pendia sob o cartaz principal como um ponto final no fim de uma frase longa e cruel. Mamãe tentou a chave. Não o girou. Ela balançou a maçaneta mesmo assim, como se teimosia pudesse abrir aço. Olhou para mim como se eu fosse um estranho que tinha roubado algo. Talvez eu fosse. Talvez eu tivesse roubado a mim mesmo de volta. Entrei no carro e voltei para meu apartamento acima da lavanderia, que de repente parecia um palácio, porque a única bagunça dentro dele era minha. Quero uma moral? Eu costumava pensar que morais eram para histórias que outras pessoas contavam sobre você para se fazerem parecer bem. Agora penso que uma moral é apenas um limite que aprendeu a falar em frases completas. Aqui está a minha. Não sou uma carteira. Não sou uma chave reserva. Não sou um lugar que você pode ocupar sem pedir. Sou uma pessoa. Minha mãe ainda é minha mãe. Meu irmão ainda é meu irmão. Esses fatos não exigem que eu seja um recurso. Amor sem limites não é amor,